Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, eu sou o Vitor Taveira, você está assistindo, ouvindo Política ES, programa do Século Diário sobre política e poder no nosso estado do Espírito Santo. Lembra você que ainda não acompanha, né, seguir a gente no YouTube, nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, e encontra a gente também no Instagram, @tvséculo. Hoje recebemos aqui uma figura importante aí na nossa política de hoje aqui no Estado, que é o deputado estadual Marcelo Santos, atual presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Marcelo, obrigado pela presença, seja bem-vindo. O prazer é todo meu, uma honra estar aqui com vocês. Estava aguardando essa oportunidade. O Século Diário sempre contribuiu para divulgar muita informação, principalmente falando sobre política do nosso Estado. É isso, e assim, eu queria começar para você falar um pouco sobre a Assembleia, né? Você está à frente aí nesse projeto, estamos com uma nova legislatura, né? No segundo ano de legislatura. A base do governador continua forte, né? Agora tem uma oposição talvez até mais barulhenta, né? Principalmente a oposição aí à direita. Como é que você está acompanhando esse momento político? Como é que você entende essa configuração da Assembleia hoje? Bom, a Assembleia Legislativa ela é um reflexo do Congresso Nacional, que não é diferente das Assembleias brasileiras. Nós temos uma composição de direita, direita extrema, esquerda extrema, centro-direita e centro-esquerda, né? Então, ela tem uma composição jamais vista em todos os tempos da Assembleia que eu participei. Estou no 6º mandato e essa é uma composição com um viés ideológico muito forte de direita e de esquerda. Mas eu posso afirmar com todas as letras que é a Assembleia que mais entrega de todos os tempos. Então, uma Assembleia que tem uma representação muito bacana do interior do Estado, né, do norte, do sul, da região metropolitana, mas uma Assembleia que representa os seus iguais. Uma Assembleia que fala de direita, que fala de esquerda, uma Assembleia que tem um centro também muito interessante e uma Assembleia que respeita a opinião de cada parlamentar. A gente não concorda, às vezes, com a opinião de um grupo parlamentar ou não concorda com uma posição de um deputado, mas a gente respeita, porque ele está ali para representar uma fatia enorme da sociedade, uma fatia dos seus iguais. E essa é a grande essência, a lógica do Legislativo, uma casa representativa. Por isso nós somos 30 deputados com mandato eletivo. É diferente da composição do Executivo, que tem um mandatário que se elegeu para ser governador e ele nomeia o seu secretariado. Diferente do Executivo, que tem um que se elegeu legitimamente, com a representação do povo, nós temos uma casa plural, que são 30 deputados, mulheres e homens, que representam o conjunto da sociedade e que fazem a manutenção da democracia a cada tempo. Então, é um desafio legal para mim, né? Eu já fui vice-presidente da Assembleia por 3 mandatos, estou na vida pública já há um bom tempo, sempre no Legislativo. Eu gosto do Legislativo, eu entendo que o Legislativo é um poder muito importante para a sociedade, que na maioria das vezes é mal compreendido. As pessoas não têm a noção exata da importância do mandato parlamentar e do poder legislativo na vida delas. Se não existisse o poder legislativo, nós estamos vivendo aqui de decretos pelo governo, seja ele municipal, estadual ou federal. A Assembleia ela é uma casa de representatividade, como eu disse aqui, porque um parlamentar, no universo de 30, ele fala numa representação de um bocado de gente. E ele pode ser seguido pelos 29, ou pela maioria, ou ser vencido. E esse debate é constante, diferente de uma ação do Executivo, que o governo toma uma decisão e a decisão é única, é unilateral. Por mais que essa decisão tenha que ser avaliada pelo plenário da Assembleia. Mas ele tomou uma decisão. Então, a Casa Legislativa ela é um filtro da sociedade. Então, assim, é uma experiência nova para mim, porque liderar um colegiado, né, tão eclético, e você, ao mesmo tempo, tendo passado por várias mesas diretoras, por várias legislaturas, e saber que a legislatura que você hoje coordena a Assembleia é a legislatura que mais entrega, então é um motivo de alegria para mim. E eu respeito muito a posição dos meus colegas, muito. Por isso eu faço uma gestão compartilhada. Todas as mensagens que chegaram na Assembleia, que têm o interesse público de melhorar a vida das pessoas, seja na área social, na área econômica, seja para garantir concurso para a Polícia Militar, para a educação, estou falando de profissionais de educação, estou falando de designação temporária na atividade educacional, estou falando de médicos, enfermeiros, estou falando de psicólogos.
ou de qualquer outra atividade, nós entregamos na velocidade que foi solicitada a resposta que requeria aquela urgência. Então, assim, muito feliz em enfrentar esse desafio e com muita entrega para a população do Espírito Santo. Agora está no 6º mandato, né? Consecutivo. Eu queria saber se você pensa em outros voos também. Você falou que você gosta do legislativo, mas assim, você está, digamos assim, no auge, né, na sua carreira legislativa, porque está na presidência, né? Mas se fala de possibilidades de você pensar daqui a uns anos também mudar de área, se fala na Câmara, como é que você... Também penso isso. Eu acho que eu tenho uma missão na Assembleia Legislativa que ela finaliza com o término do meu mandato. É o último mandato na Assembleia que eu disputei, e aí o nosso planejamento, o nosso plano de voo é chegar até Brasília. Mas eu não posso fazer uma antecipação do processo eleitoral porque eu sou chefe de poder. Nós somos 3 poderes constituídos, né? Pela Constituição, a Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo que eu lidero, o Executivo, que é liderado por Renato Casagrande, e o Judiciário, que é liderado pelo desembargador Samuel Beira Brasil, ao lado das outras instituições. Estou falando de Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, Ministério Público de Contas e por aí vai. Então, nós temos uma responsabilidade de dialogar, mantendo a nossa autonomia e independência, e eu não posso me dar o direito de discutir, por exemplo, a eleição de 2026 estando em 2024. Então, nós temos desafios enormes a enfrentar. Eu estou com a LDO lá para colocar para votar. Logo depois, no 2º semestre, eu tenho o orçamento do Estado, e aí que é o grande projeto que a Assembleia e as câmaras e o Congresso Nacional avaliam a cada ano, né, onde tem previsão de investimentos em todas as áreas. Então, assim, eu tenho que focar muito na gestão da casa, muito na relação institucional e também tomar conta do mandato dos meus colegas deputados, dando a ele a condição de fazer um mandato muito mais proativo. Então, assim, tem um plano de voo que é chegar até Brasília, mas isso só vai acontecer quando efetivamente nós estivermos num período que me dá a oportunidade de discutir isso, qual seja, a partir de 2025. Aí sim, lá no 2º semestre de 2025, a gente começa a fazer um desenho com relação às múltiplas possibilidades. E o primeiro planejamento nosso é chegar à Câmara Federal. E você foi eleito pelo Podemos, né? Mais tarde saída, inclusive já com autorização do partido, com a resolução judicial. Queria que você explicasse primeiro o motivo da saída, né? E qual que é o rumo, o destino, como é que qual é a próxima casa, né? Próxima casa. Bom, né? eu estou saindo do Podemos de forma muito tranquila, né? Eu sou amigo do deputado federal e presidente do Podemos, Gilson Daniel, como também sou amigo da nossa Renata, que é a presidente nacional do Podemos, uma grande deputada federal, respeitadíssima no Congresso Nacional, porque fala e cumpre, né? E aqui no Espírito Santo, eu me elegi no Podemos, ajudei a construir o Podemos, criei uma relação, mas, como eu disse para você, eu tenho outros voos, né? Esse voo meu, planejamento para Brasília, ele não me contempla dentro da estrutura do Podemos, que é um bom partido, mas eu acredito que eu posso ter condição de estar em outra agremiação e criar um projeto que viabilize o meu plano de voo para Brasília, mas também discutir possibilidades da próxima agremiação que eu estiver, estar discutindo também, sentado na mesa, com a eleição e os espaços que vão ser preenchidos. Eu quero estar participando na discussão na sucessão do governador Renato Casagrande, que eu tenho um compromisso de parceria e de fidelidade com ele. É o único candidato que eu tenho na eleição de 26 é Renato para o Senado. Quero discutir a sucessão dele, quero discutir quem vai ser a outra vaga de Senado, quem vai ser o vice-governador. Tudo isso passa uma discussão. E eu quero estar na mesa sentado. No Podemos, eu não serei, talvez, o ator principal. Eu vou ser um coadjuvante, como tantos outros. Não estou aqui menosprezando qualquer outro cidadão, mas eu estou na presidência da Assembleia, estou no tempo, vivendo o meu melhor momento político, porque estou fazendo o que gosto. Estou fazendo o que gosto, né, que é legislar. Eu nasci para ser legislativo. É claro que eu estou preparado para ocupar qualquer missão, até pela experiência que eu tenho, mas eu acho que meu tempo no Podemos, agradecendo ao Gilson e agradecendo a Renata e aos meus colegas que lá estão, eu acho que eu já deu meu tempo, né? A Justiça Eleitoral já me deu a minha carta de alforria e eu vou buscar outro cenário. Já fui convidado por vários partidos e vou decidir isso no mês de julho, qual é o caminho que eu vou seguir.
Porque você tem, inclusive, influência, né, dentro de alguns partidos, falou do PRD, né, que é uma fusão do PTB com o Patriota, o próprio Solidariedade, partidos que você tem proximidade com lideranças, mas pelo que você fala, quer dizer, você está procurando um partido que o Podemos é um partido de pequeno para médio porte, um partido de maior porte. É um partido grande. Podemos é um partido grande. Só que para o é projeto grande, que eu estou desenhando, com os meus parceiros, aliados, estou falando de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, estou falando de colegas de deputados que pensam, outros que pensam até dar voos mais altos, uma outra agremiação me dá um espaço para eu circular mais e melhor. É isso. Eu estou falando em tamanho de porte, por exemplo, você fala muito do União Brasil, né? A União hoje tem uma estrutura maior do que o Podemos. Eu não estou falando nem de estrutura, eu estou falando de espaço para trabalhar. Porque quando você tem um partido que você tem uma liderança que ela já tem ali um plano dela no Estado, não te dá espaço para você discutir outras possibilidades. Então, assim, eu quero dar espaço para discutir múltiplas possibilidades. Então, eu fui convidado para me filiar à União Brasil, como fui convidado pelo Ricardo Ferraz para ir para o MDB, como fui convidado pelo Renato Casagrande para ir para o PSB, como fui convidado pelo Da Vitória para ir para o PP e pelo Eric Musso para ir para o partido dele. Aí você falou quase um bingo dos maiores partidos. Então, assim, mas eu estou avaliando, em outro patamar, avaliando, e não estou fazendo aqui me enaltecendo para escolher, não é isso. Eu estou avaliando um caminho que eu vou seguir para poder abrigar esses meus parceiros que me acompanham já há muito tempo e aqueles que começaram a me seguir. Mas qual seria o critério assim, para suas escolhas? Você falou que até julho, quer dizer, não tem pressa. Não tenho pressa, não. Pode ser julho, agosto, mas em princípio eu vou tomar uma decisão e eu quero tomar ela, porque eu vou participar efetivamente da eleição municipal nas 78 cidades. Vou participar, já tenho participado, até porque eu fui votado nas 78 cidades. Então eu tenho que participar, eu tenho que colocar lá a posição que eu defini numa cidade, até porque eu entendo que na política moderna de hoje o eleitor ele não quer saber de político em cima de muro. Ele quer perguntar para o representante dele qual é a posição dele política, qual é a posição ideológica dele, qual é o caminho que ele vai seguir numa cidade, qual é o prefeito que ele vai apoiar, qual é o caminho que ele vai seguir, por exemplo, na votação de um projeto. Eu acho que é isso. Então, eu tenho identidade com as lideranças nas 78 cidades e respeitando o outro lado. Aí você fala de lideranças multipartidárias, né, de diversas agremiações. Tem inclusive, tem que ser um partido que te dê essa liberdade de transitar. Com certeza. Assim. Com certeza. E o que mais você considera assim, como critério para definir isso? Eu acho que é me sentir melhor acomodado, sabe? Assim, que me dê uma autonomia para funcionar dentro do partido. Tipo assim, que me dê a autonomia de decidir aonde o partido vai estar numa dita cidade, que me dê a oportunidade de conversar sobre política estadual. Então, assim, eu quero ter essa liberdade. Não quer dizer com isso que eu não tinha no Podemos, mas eu tinha um limitador de velocidade. Né? Então, assim, é isso. E acho que o Gilson tem toda a legitimidade de discutir, porque ele é o presidente do partido, nós elegemos para ser presidente do Podemos. Mas eu acho que não me cabe mais lá, mesmo tendo saído de forma consensual, e vou buscar um outro partido que tem uma ideologia de centro-direita, que é a minha posição, respeitando todas as posições. Porque no União Brasil você falava justamente do Rigoni, que é o atual, que seria quer dizer, que a sua entrada poderia estar condicionada a assumir a presidência para te dar eu nunca tratei disso com ninguém. Tem muita gente que fala sem ter ouvido isso da minha boca, né? Então, assim, eu fui convidado pelo presidente nacional do partido, que é o Rueda. E fui convidado anteriormente, antes dele ser presidente do partido, quando o Bivar ainda era presidente. Mas havia ali um conflito danado interno que foi saneado com a chegada do Rueda. E ele ratificou o convite para que eu pudesse estar lá. Eu tenho uma relação estreita com ele, tenho relação com membros da bancada federal no Brasil, do União. E aí eu estou discutindo isso. Todo esse partido que você citou também tem grandes nomes, né? No Estado você, inclusive, citou os nomes. A questão é se alguma da visão, alguma das pretensões desse possa conflitar com as suas também. É isso. Né? Não, mas na verdade, assim, não conflitam, né? Porque assim, o voo que eu estou traçando é para deputado federal. Sim. Então, assim, são 10 vagas. Nós vamos discutindo isso aí. Eu falo de espaço para discutir o partido, não ter decisão monocrática. Democracia imposta. Sim, de fato, dando oportunidade de discutir nas cidades. E aí, vamos lá. Você já começou a falar eleições municipais. Como é que você está enxergando esse processo eleitoral desse ano? E o que você acha que são os principais lugares de atuações, as principais candidaturas que você está
apostando? Bom, assim, eu tenho alguns quadros bem definidos, né? Aqui na Grande Vitória já tem posição, né? Meu primeiro passo na Grande Vitória é em Cariacica com o Euclério. Eu tive a oportunidade de lançar Euclério Sampaio candidato quando eu declinei da disputa. Euclério figurava na época com 0,5% e Euclério chegou à eleição vitorioso, vem para uma reeleição com um trabalho bacana, que eu tenho uma satisfação danada de dizer que ajudei ele a fazer os investimentos necessários que a cidade precisa, sabendo que ainda precisamos fazer muito mais pelo atraso que nós ficamos. Então, assim, meu candidato em Cariacica é Euclério Sampaio, meu candidato em Viana é Anderson Bueno. Eu estou falando de candidato, mas é pré. Os meus pré-candidatos, né? Nós não estamos no processo eleitoral ainda. Então, meu pré-candidato em Cariacica é Euclério. Meu pré-candidato em Viana é Anderson Bueno, que surpreendeu a gente pra caramba com o trabalho dele. Muito proativo, tem uma cabeça bacana, uma equipe legal. Meu candidato em Vila Velha é Arnaldinho, acho que merece o Instituto da Reeleição, fez uma revolução na cidade, um bocado de obra, trabalhador e tem tomado conta da cidade como um grande zelador. Né? Em Vitória eu tenho uma posição diferente um pouco do governador, respeitando a opinião dele, é claro, legítima, e não tem nenhuma divergência com relação a isso. Meu candidato a prefeito é o Pasolini. Como na Serra, eu vou também no outro lado, que não é o do governador. Lá eu não estou com o grupo de Vidigal, estou com o grupo do Pablo Muribeca, que é colega deputado estadual. Então, assim, na Grande Vitória eu tenho essa composição, mas tem algumas cidades que você tem uma composição e não tem definição de quem vai ser o prefeito. Né? Você tem aí Cachoeiro do Itapemirim, tem uma polarização. Hoje você tem o Teodorico Ferraz, que é candidato, você tem o Diego Libardi, você tem a candidata do prefeito e tem o Leonardo, que é Léo, que é candidato do PL. Então, assim, é uma disputa ferrenha. Eu estou apostando no Diego Libardi, lá em Cachoeiro do Itapemirim. Estou ao lado do meu colega deputado Alan Ferreira e do Bruno Rezende, estamos somando esforços pelo Diego Libardi, respeitando as demais candidaturas. Então, assim, são extremos, né? Em Colatina, eu estou lá apoiando o Guerino Balestrace, estou falando de polos, né? Estou apoiando o Guerino Balestrace, então, assim, é um polo importante, né? Na região noroeste do estado, que é Colatina. Já no norte, em Linhares, que é um polo muito forte, eu estou com Lucas Escaramuça, que é deputado, colega nosso, meu parceiro, e por aí vai. Então, assim, eu estou falando de polos, né? Então, assim, lá em Guarapari eu estou com Zé Preto, né? Nós tínhamos um outro candidato. Vários colegas seus, inclusive, estão aí no par, né? Da Assembleia. Então, assim, eu vou participar efetivamente, mas eu volto a dizer, não é uma disputa onde nós estabelecemos ali um critério de guerra. Não. Eu respeito os adversários das pessoas que eu estou apoiando, vou colocar ali a minha posição e por quê, até porque, passada a eleição, nós temos que unir todos aqueles que querem o melhor para uma cidade para ajudar ela a crescer e desenvolver. Eu cansei de ver gente que disputou a eleição, as pessoas brigaram e no final nós fizemos uma ampla aliança em prol do desenvolvimento da cidade, porque ninguém vai ficar de eterno numa prefeitura. Então pode ser um processo de sucessão. Você pode ter perdido a eleição agora e depois vencer, inclusive com um grupo que te derrotou. Então é do diálogo. Então a política ela tem uma vantagem. Eu já vi muita gente brigar na família e nunca mais voltar a conversar. Já vi vários exemplos desses. E na política, você consegue voltar a conversar mesmo tendo sido adversário. Isso é muito legal. Porque eu não sou a favor do extremismo, onde você corta uma relação porque o cara tem uma posição divergente da sua. Eu acho que isso não leva ninguém a nada. Eu acho que a minha opinião ela pode ser respeitada por você, mesmo você não concordando. E é assim que eu toco a Assembleia Legislativa. Não concordando, mas respeitando. E é assim que eu toco a minha vida particular, pessoal e também na política. Agora, quando você não estiver na Assembleia, você vai subir no palanque? Porque eu fiz as contas aqui, nos 78 municípios você não consegue ir, que a campanha tem 45 dias. Consigo, meu amigo. Consigo. Eu saí de Guarapari no lançamento da pré-candidatura de Zé Preto. Era 9 horas da noite, fui para Colatina, fiz 1h45, trânsito livre à noite, eu viajo de madrugada. Fui para Colatina, dormi em Colatina, acordei 8 horas da manhã, eu estava em Alto Rio Novo e depois eu fui para Pancas. Depois voltei para Vitória num evento homenageando um pastor da Igreja Batista, que deixou aqui o estado para chefiar uma região importante lá no estado fluminense, Rio de Janeiro.
Mas vai ter alguns lugares prioritários. Cariacica, por exemplo? Não, claro, tem Que é só- alguns lugares que você tem que estar mais presente, porque assim, naturalmente você tem uma relação mais próxima, outros você consegue fazer um movimento, não está, até porque você tem que eleger algumas prioridades, né? Tem alguns parceiros seu que vai estar lá, suprindo, inclusive, na sua ausência, e eu vou estar suprindo outros tantos colegas. Então, assim, eu vou estar nas 78 cidades. E já estou fazendo isso, não é agora no processo da pré-campanha e nem será apenas no processo da eleição. Eu venho fazendo isso desde quando eu me reelegi, mostrando que a nossa presença não é só pela eleição, mas também pela presença de estar lá o presidente da Assembleia, que não aguarda as pessoas procurarem ele lá na sede do poder. Eu vou ao encontro delas. Agora, Cariacica, você chegou a concorrer, né? Seu pai, inclusive, né? Luiz dos Santos, foi o prefeito, uma figura muito destacada na política do município. Você ainda almeja um dia concorrer, um dia comandar o município de Cariacica como prefeito? Não. E olha que você sempre diz assim, nunca diga não. Não, eu não vou disputar a eleição mais em Cariacica. Eu estou muito satisfeito com a chegada de Euclério. Então, Euclério vai naturalmente, acredito eu, com todos os instrumentos de pesquisa que a gente tem interno, até os que foram publicados, a chance dele se reeleger é muito grande. Acho que é o que tem a coalizão mais forte, inclusive, né, de partidos. E acredito... Mas eu estou falando do futuro, não de agora. E acredito que nós, aí eu estou falando eu, ele e o nosso grupo, vai depois da reeleição dele, se o povo entender que ele merece ser reeleito, eu acredito muito nisso, nós vamos escolher uma sucessão do Euclério que não fuja desse ritmo. É claro que ninguém vai ser igual ao Euclério, e nem o Euclério vai ser igual ao sucessor dele. Mas alguém que possa continuar o ritmo que o Euclério está tendo hoje, de ter parcerias como nós somos impedidos em alguns governos, de colocar recursos, porque o cara não identificava-se com a nossa relação partidária, política, ideológica. Então, assim, o Euclério abriu porta para todos que queiram ajudar a Cariacica, têm o direito de ajudar. Por isso que a cidade cresceu. Criou uma relação muito bacana, eu tenho sido um canal de comunicação com o governo do estado, aportando recursos que nunca a cidade recebeu. Então, acho que nós temos que continuar isso. Então, assim, nós vamos escolher lideranças para disputarem, é claro, tem que ganhar a eleição, mas lideranças que têm esse comprometimento com a cidade, de não fechar a porta, de deixar a cidade respirar, a cidade falar e de entregar. O Euclério fez um bocado de coisa, vai fazer muito mais, mas muita coisa vai precisar ser feita. Então, quando eu estiver na vida pública, eu quero também não vai sair da vida pública, eu vou estar estou na Assembleia, na reeleição dele. Depois eu vou buscar outros áreas. Se estiver em Brasília, eu vou continuar ajudando. E vou buscar parceiros para continuar ajudando Cariacica, que na Assembleia não vai ser diferente. No governo do Estado, idem. Mas eu não tenho vontade mais de disputar uma eleição de prefeitura, porque eu me sinto contemplado com a gestão da grande vitória da cidade, principalmente Cariacica. E assim, no que te resta de mandato como deputado estadual e como presidente da Assembleia, o que você acha que falta fazer? O que ainda dá tempo e é importante fazer? Bom, a Assembleia Legislativa e a Assembleia é o poder mais transparente do Espírito Santo, é a segunda Assembleia mais transparente do Brasil, empatado tecnicamente com o Distrito Federal. Eu quero colocá-la mais transparente ainda. Meu objetivo é ser a Assembleia mais transparente do Brasil. Eu quero fazer um concurso público bem na fase final. Aí nós vamos oxigenar, potencializar as comissões, colocar pessoal qualificado para subsidiar as comissões, não só para apresentar, elaborar parecer, mas subsidiar o deputado na construção de um discurso, para que ele possa defender sua tese, participar de um debate. Então, assim, qualificar ainda mais as comissões para nós termos um debate mais qualificado com resultado imediato para a sociedade. Então, assim, eu quero fazer isso. É uma entrega importante, que é um concurso público para essa turma que vai funcionar nas comissões temáticas da Assembleia. E a primeira Assembleia Digital do país, como eu disse para você, então isso nos economizou 15 milhões de reais, foi muito importante para a gente. É uma Assembleia que não só cobra os poderes mais ativos, modernos, eficientes, mas é uma Assembleia que faz primeiro o seu papel. Primeiro faz para depois cobrar. Nós temos uma Assembleia Digital e nós temos uma Assembleia que faz coleta seletiva de lixo, uma Assembleia que criou uma estrutura para incentivar o servidor para não usar, por exemplo, o carro e ir de bicicleta.
E tem banheiro lá para que eles possam, bicicletário, banheiro para que eles possam tomar uma ducha e ir trabalhar. E agora vamos criar um ambiente para os servidores terem uma vida mais saudável. Então, assim, na verdade, eu quero um poder proativo, sabe? Um poder que recepcione bem o nosso principal cliente, que é o povo, um poder que produza resultados para a sociedade. As pessoas não têm noção da importância que é o poder legislativo na vida delas e a importância de um parlamentar. Por isso que é importante acompanhar a vida do seu parlamentar que você escolheu para representá-lo, para você entender que ele está fazendo um bom trabalho ou não, para que nós tenhamos na próxima composição da Assembleia deputados melhores ainda do que nós temos e a manutenção daqueles que trabalharam para caramba. Então é importante ter isso. Nós temos uma casa que tem um número de deputados menor em relação aos outros estados da federação, temos uma bancada federal pequena em relação aos outros estados da federação, a gente trabalha um bocado. Então, assim, por isso que é importante ser bem seletivo na escolha do seu representante na Casa Legislativa. Esse concurso já está com previsão de data, de lançamento? Olha, eu não quero colocar Esse mais ano? prazo, mas ele tá esse ano, claro. Esse ano, Não, ele está na bica já para sair. Eu fui a Brasília tratar lá com a Câmara dos Deputados na área do pessoal que construiu o edital para a contratação, inclusive nomeação dos novos servidores. Eles nos deram uma noção muito bacana que a gente estava pensando de uma forma, adequamos a forma dele, porque os analistas do Legislativo Federal, né, a consultoria legislativa federal, seja do Congresso, seja da Câmara ou do Senado, ela é muito competente. Nós pegamos o modelo deles e estamos colocando, adaptando aqui na Assembleia e vamos querer, e teremos, não tenha dúvida, os melhores profissionais para subsidiar os nossos deputados nos pareceres, no discurso, nos artigos e na produção legislativa. Só para fechar, então, eu queria falar uma impressão sua sobre as eleições de 2026 para o governo do Estado, porque Casagrande não vai poder se reeleger, ao que indica, Paulo Artung também não vai estar no páreo, a não ser que ele mude de ideia, e aí vai ter muito candidato para uma vaga só, né? Só na base do governo, aparentemente, todo mundo ali, né, que, como você falou, o próprio Clério, o Arnaldinho, enfim, são players que se colocam à disposição. Todo né? mundo vai se colocar, né? O que você acha que vai ser decisivo, né, nesse funil, né? Eu acho assim, eu acho que todo mundo tem direito de colocar o nome. Né? O que nós temos que ter em mente, e aí eu vou dizer por experiência própria, nós temos um Estado que há pouco tempo atrás estava quebrado. Nós temos um Estado que não tinha capacidade nenhuma, ou quase zero de investimento. Nós tínhamos um Estado que tinha 3 meses de salário atrasado dos servidores do Estado e 6 meses o servidor da educação estava em greve. Um Estado que não pagava fornecedor, que para o servidor receber o seu salário ele tinha que pegar um crédito rotativo no Banes. Até pedido de intervenção federal nós tivemos. Esse Estado que saiu de um Estado quebrado, falido, mal visto, hoje é um Estado pujante, reconhecido e que proporcionalmente tem uma das maiores capacidades de investimento do Estado brasileiro, reconhecido na gestão, na administrativa, da educação, IDEB, resultados, enfim. O que nós temos que estar atentos, e como agente político eu tenho essa autoridade para dizer isso, até porque eu passei por isso. Quando eu cheguei na Assembleia, quando eu ganhei a meu primeiro mandato de deputado estadual, o governador era Zé Inácio. Então, nós atravessamos um mar revolto danado. E aí eu participei na reconstrução do Espírito Santo. Então eu tenho legitimidade para falar isso para você. Eu conheci esse Estado quebrado e ajudei a reconstruir esse Estado para chegar onde ele está. Poucas pessoas tiveram a oportunidade e deram de si um bocado do seu trabalho para poder fazer o Espírito Santo chegar onde chegou. Muita gente fala, mas não participou. Muita gente bravata por aí, conta bravata, mas não participou. Na hora que o Estado precisava deles, eles não estavam aqui para defender o Espírito Santo. Hoje botam a mão no peito para cantar o hino do Espírito Santo e sequer sabe cantar o hino do Espírito Santo. Só sabe mexer com a boca. Eu participei da reconstrução do Espírito Santo. Eu estive no processo onde nós tivemos que autorizar o governo do Estado a vender o último e único ativo que nós tínhamos, o royalties de petróleo. Antecipar e pagar ágio para o governo federal. Convencer o governo federal de que era importante para a gente.
porque não tinha nem luz e muito menos túnel para a gente enxergar. E aí nós recebemos os primeiros milhões de reais, antecipando o que era direito nosso, pagando ágio, para poder pagar o servidor em dia, para poder pagar o fornecedor. Quebramos um bocado de gente, porque o Estado não pagava o fornecedor. O cara fazia uma obra, fornecia seringa, fornecia gasolina para a viatura e não recebia. Chegou um momento que a viatura policial não tinha gasolina. Chegou um momento que a viatura, quando quebrava, não tinha dinheiro para pagar a oficina. Vivia de favor dos outros. Eu participei disso. Então eu conheço a história ruim, a travessia e aonde nós chegamos. Eu tenho uma responsabilidade com o Espírito Santo por ter participado. Eu fui para o furacão para chegar aqui hoje. Muita gente conta lorota, conta história. Leu no livro de história e não participou e teve a oportunidade de ajudar. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de não deixar entregar na mão desse Estado pessoas que só fazem discurso e não conhecem a realidade do Espírito Santo. Então nós temos hoje capacidade e bons nomes para liderar esse Estado, independente da sua coloração partidária. Nós temos. E eu não estou aqui dizendo que fulano pode ser e ciclano não pode ser. Não, não. É chamar a responsabilidade de todos os atores que vão colocar o nome para que eles possam conhecer essa história de fato e entender que a gente não pode dar passos atrás. Na Assembleia eu tenho colaborado um bocado para o desenvolvimento do Espírito Santo. Sou parceiro do governador Renato Casagrande, que vai ser um ator muito importante no processo da sua sucessão. Vai tentar fazer uma candidatura que unifique o campo, certamente. O que pode esbarrar também nessa questão dos egos. Eu acho que não é tentar fazer uma candidatura. Ele vai colaborar pra caramba para construir um processo de continuidade desse Estado que nós chegamos até aqui. Porque começou com Paulo Artung. Paulo Artung foi muito importante na reconstrução do Espírito Santo. Muito importante. Ele foi o cara que startou esse processo e enfrentou a duras penas o crime organizado. O crime organizado. E nós demos as mãos e condicionamos a ele total apoio para que ele pudesse implementar aquilo que era necessário. Muita gente não conseguiria fazer isso que ele fez. Ele teve coragem de fazer isso. Fez isso, renovou o mandato dele, entregou para o Espírito Santo, aí veio Renato Casagrande. Depois de Renato Casagrande veio Paulo Artung de novo. Depois de Paulo Artung veio Renato e Renato novamente. Cada um cumprindo 3 mandatos. 3 mandatos. Importantes. Então, independente, inclusive, do modelo de cada um, da forma de lidar com as pessoas politicamente e do modelo de gestão, todos eles mantiveram o rumo do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. É isso que nós precisamos ter. É esse compromisso que quem colocar um nome para a disputa na sucessão do governador Renato Casagrande tem que ter, não é com a classe política, não. É com os cidadãos capixabas que aqui moram, que aqui acreditam, que viram essa transição, que participaram ajudando. Então é isso que é importante. Então, acho que o governador vai dar uma grande contribuição para a construção desse ambiente que mostre para quem vai disputar, e eu já falei para você, tem vários nomes que estão habilitados para disputa. Vários nomes. Só que num período lá atrás, nós tínhamos condição de apresentar um grupo formado e eleger. Hoje não. Hoje nós temos que mostrar para o eleitor que tem vários nomes e são nomes bons que eles podem ter. É como você ter numa gôndola de supermercado vários itens bons que o cidadão pode escolher. Então ele tem que optar. Nós não temos que impor nada aos cidadãos. Senão não é democracia. Nós temos que colocar lá os nomes que estão aptos a governar o Espírito Santo pela nossa experiência. Mas também não podemos rifar as pessoas que querem colocar o nome. Mas tem gente que tem mais experiência que o outro, isso é natural. Então, é para esse Espírito Santo que eu estou preparado para ajudar a crescer ainda mais, desenvolver ainda mais, na certeza que eu tenho dado uma contribuição e tenho acertado mais do que errado, porque eu tenho ouvido mais do que falado. Beleza, muito obrigado, deputado Marcelo Santos. Esse foi o Politicast, o programa semanal do Século Diário, vai todas as quintas-feiras, 17 horas, produção e locução minha, Vitor Taveira, hoje aqui no apoio técnico Tony Braga, estúdio 42B. Lembra todo mundo que o Século Diário está todo dia com novidades, séculodiario.com.br. É isso, obrigado. E até Valeu, bacana mesmo. Política ES.
uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.